Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Elaine Diniz, do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos aqui com mais um devocional, mais um momento maravilhoso. Vamos continuar falando a respeito do medo? Deus quer te libertar de todos esses medos. O salmista disse no Salmo 56, verso 3: Quando eu estou com medo, eu confio em ti. Ele fala: eu confio no Senhor. Todas as vezes que eu sinto medo, eu confio no Deus da minha salvação. Mas como se libertar desses medos? Como permitir que o nosso coração seja livre, que a nossa mente seja livre de todos os medos que nos aprisionam? Eu falei no vídeo passado que o medo, no sentido de cautela, de precaução, ele vem para nos ajudar. Mas existem medos que se tornam fobias, transtornos, e esses podem nos paralisar, e é sobre isso que nós precisamos ter bastante cuidado. Muitas pessoas não entendem de que forma podem se livrar desses medos, não sabem como podem deixar com que a sua mente seja totalmente livre, o seu coração totalmente livre dos traumas do passado, dos medos que já foram até enfrentados, mas não foram superados. A respeito do medo, eu quero ministrar na sua vida que você olhe para a vida de dois homens, que eu já disse no vídeo passado, que enfrentaram o medo, mesmo com a situação de perigo iminente. Não era uma situação criada no coração e criada na mente deles. A situação de Davi, a situação de Elias, eram duas situações de medo, de perigo iminente, por isso eles sentiam medo. Davi estava diante de um grande gigante, um grande desafio, um grande homem com uma grande lança, com um grande escudo, e ele tão pequeno. E ele, um menino, diante daquela grande dificuldade, daquele grande desafio. Existem medos que são desafios. E quando nós decidimos enfrentá-los porque sabemos que Deus está naquele negócio, porque sabemos que Deus está conosco, aí então eu tenho convicção que seremos mais que vencedoras. Mas é preciso analisar se Deus está nesse negócio. Davi tinha certeza que Deus estava com ele. Davi tinha certeza que o Deus de Israel não iria deixá-lo envergonhado naquele momento. Havia um propósito de Deus naquela situação, no enfrentamento daquele grande gigante. E talvez justamente o gigante, com aquela lança tão grande, com aquele escudo tão grande, ele está aí dentro da sua cabeça todos os dias, atormentando os teus pensamentos, tirando o teu sono. E Deus está dizendo: filha, esse medo será vencido quando você encarar de frente aquilo que mais te amedronta. E aí, se acontecer exatamente o que você teme? Lembra de Jó? Jó disse: aconteceu exatamente como eu temia, mas o Deus que ele servia restituiu a Jó tudo o que ele perdeu. E aí, se as coisas saírem completamente distintas daquelas que nós esperamos, daquelas que nós pensamos, das nossas vontades? E aí, qual o problema se Deus estiver no controle de todas as coisas? Qual o problema se Deus estiver amparando você? Qualquer que seja a tua queda, a mão de Deus estará estendida para te levantar. Enfrente os seus medos, supere os seus traumas. Você só vai saber se deu certo ou se vai dar certo se você enfrentar. Davi só conseguiu a vitória depois que ele enfrentou e entrou no campo de batalha. Não tem vitória se não tiver campo de batalha. E existe um campo de batalha, que é um campo minado, mas que todas nós precisamos enfrentar, porque é aí que acontecem os maiores burburinhos sobre o medo, que é a nossa mente. A nossa mente é um grande campo de batalha e nós precisamos vivenciar essas batalhas e enfrentá-las, enfrentar os nossos medos. E se tiver com medo, vai com medo, mas vai, não paralisa. Ore, peça ao Senhor o direcionamento e quando Deus confirmar, levante-se e vá. Eu tenho certeza que Jezabel mataria Elias. Eu tenho certeza que ela não pouparia a vida dele. Imagina, não poupou a vida de Nabote? Ela pouparia a vida de Elias, que era a boca de Deus, que profetizou que não haveria chuva e por isso naquele tempo houve fome, houve seca. Tenho certeza que ela mataria Elias. Aquela situação de perigo iminente não era uma criação da cabeça de Elias. Ele estava de fato diante de um perigo iminente. Tanto é que o homem de Deus sofre de algumas enfermidades na tua alma que nós temos visto nos dias de hoje. Ele se deprime, ele entristece, ele foge, ele chora e então ele se esconde.
Mas mesmo assim, chega o momento do confronto, chega o momento de enfrentar, cedo ou tarde. Algumas coisas terão que ser enfrentadas por nós. E mesmo que elas não saiam de acordo com aquilo que nós gostaríamos que saísse, mesmo que elas não sejam aquilo que vai agradar o nosso coração, mesmo que sejam coisas que vão nos fazer chorar em determinados momentos, que vão nos fazer relutar, teremos que enfrentar acreditando que nenhum mal dura para sempre, nenhum mal é eterno. Temos que enfrentar acreditando que por pior que seja, ainda que nós sejamos reduzidas a pó, nós podemos nos reconstruir se estivermos no centro da vontade de Deus. Uma vida pode ser reconstruída do começo ao fim, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. A vida de Jó foi reconstruída do começo ao fim. Tudo que ele perdeu foi restituído. Ainda que ele tivesse medo, ele passou por aquela situação. O medo não vai esquivar você de viver aquilo que você tiver que viver. O medo vai tão somente neutralizar você. O medo tão somente vai fazer com que você não lute na situação que você vai passar, com medo ou sem medo. A diferença é que quando nós decidimos enfrentar, apesar do medo, então nós lutaremos. Podemos até perder a batalha, mas perderemos como grandes guerreiras que enfrentou aquele medo e que foi direcionada pelo Senhor e que foi debaixo de uma palavra do Senhor. E mesmo que uma batalha seja vencida, mesmo que você seja vencida numa batalha, acredite, uma batalha não define a guerra inteira. Uma batalha que você perder não define que você é uma perdedora, que você é uma qualquer, que você não é escolhida. Uma batalha que você perdeu porque você enfrentou o medo e não teve êxito mesmo assim, não significa que acabou. Existem tantas outras batalhas que devem ser enfrentadas. E a verdadeira guerreira, a verdadeira vencedora, não é aquela que ganha sempre, mas é aquela que não desiste de lutar. Você vai ter que enfrentar os seus maiores medos, os seus maiores traumas. Existem mulheres que, quando alguém diz, eu quero conversar com você, ela entra em pânico. Em pânico, ela não consegue imaginar o que pode ser aquela conversa. Ela passa uma noite inteira procurando o que eu fiz, qual será o motivo dessa conversa, qual será o assunto que essa pessoa vai tratar. Por isso é bom sempre andar em retidão com o Senhor, porque quando nós somos retas diante do Senhor, não há com o que se preocupar. Ainda que seja terrível para você um embate com pessoas, porque você passou isso na tua vida, né, e não teve êxito, e por isso você desenvolveu esse medo terrível dentro de você. Ainda que tenhamos um embate com alguém, nós precisamos enfrentar, ouvir, falar, ser coerente, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, mas que os seus medos sejam todos enfrentados e vencidos, em nome de Jesus. Existem pessoas que têm medo de amar, talvez já foram tão machucadas, tão subjugadas no passado e desenvolveram um medo terrível de amar. Hoje não conseguem mais se entregar, não vivem plenitude dos relacionamentos porque não amam por completo, não se entregam por completo, porque vivem achando que aquele amor não é verdadeiro, que aquele amor é uma mentira, que não está sendo correspondida. Mas o Senhor, ele vem nos ensinar, na palavra de 1 João 4,18, está dizendo exatamente assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem pena consigo, e o que teme não é perfeito em amor. Quando nós temos medo de passar por algumas situações, significa que nós estamos tendo pena de nós mesmas, porque eu não posso sofrer, porque eu não posso ser vencida, porque eu não posso ser vaiada, porque eu não posso passar por uma situação constrangedora. Qual o problema? Nós podemos passar e superar. Essa situação não durará para sempre. Nós podemos passar e vencer. A situação que pode te causar mais medo, talvez você tenha que viver justamente essa situação para que você vença esse medo, para que você vença esse pavor. Não tenha medo de amar. As pessoas são diferentes. As pessoas, elas são completamente distintas. Nós somos únicos e especiais. As pessoas, elas são diferentes, únicas e especiais. Talvez quem não te amou no passado, uma outra pessoa pode te amar com muita intensidade nesse tempo. E por causa do seu medo, você está deixando de viver esse amor. Não tenha medo de amar. Sobretudo, tenha cautela para analisar se o relacionamento é um relacionamento conforme a vontade de Deus. E Deus confirmando isso, ame. Ame com o amor de Coríntios. Seja bondosa, paciente, longânima, benigna. Não seja invejosa, nem soberba, nem espere ter para retribuir. Faça sem esperar. E se tudo der errado,
a mão de Deus vai estar ali para te sustentar. A confiança de que o Senhor está conosco o tempo todo nos faz resilientes e fortes. A Bíblia diz: se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Tem gente que tem medo das batalhas da vida, tem gente que tem medo de enfrentar as batalhas que nós precisamos enfrentar. Nós enfrentamos uma batalha todos os dias, nós matamos um leão por dia para continuarmos vivas, para continuarmos casadas, para continuarmos servas de Deus, para continuarmos na igreja, para continuarmos na presença do Senhor, para continuarmos no nosso trabalho. Nós matamos um leão por dia. E qual o problema? Nós não fomos colocadas aqui para dormir, para comer mamão com açúcar todos os dias e para viver uma vida que mais parece um comercial de margarinas. Não, nós fomos colocadas aqui para batalhar. Nós estamos numa grande batalha. Estamos batalhando pela nossa salvação. Estamos batalhando pela nossa casa. Estamos batalhando pelos nossos filhos. Estamos batalhando pela nossa alma, para o descanso da nossa alma junto ao Senhor, para o descanso do nosso espírito que vai voltar para Deus. A nossa alma, ela vai descansar, mas o espírito retornará para o Senhor. Então precisamos buscar pela salvação, buscarmos pela nossa salvação, ansiarmos, e nós estamos numa guerra, estamos num campo minado. Acredite, se você vai enfrentar uma situação de um emprego novo, Deus é contigo, e se Ele é com você, quem será contra você? Se você vai enfrentar uma situação de medo, que você tenha que dirigir, que pegar a estrada, é preciso vencer esse medo, com cautela, com cuidado, mas é preciso vencer. Aleluia, Deus está conosco, e se Ele está conosco, ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode deter uma mulher que acredita que Deus é soberano na vida dela e que deixa Ele reinar por completo, fazendo a vontade dEle. Ninguém pode deter essa mulher. Existem pessoas que têm medo da morte, e a Bíblia diz, o salmista disse no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está com ele. Ele sabe que Deus o sustentará. Algumas pessoas têm medo do futuro, têm medo do amanhã. E a Bíblia diz, entregue, Salmo 55:22, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará e jamais permitirá que o justo caia. O medo do amanhã, ele é terrível, e ele pode te travar de uma forma tão terrível e você não conseguir ver um futuro brilhante que Deus planejou para você, não conseguir ver as águas profundas que Deus tem para te levar. A Bíblia diz que o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Por que nós temos tido tanto medo do amanhã? Por que nós temos tido tanto medo do que Deus preparou para nós? Algumas mulheres têm medo das provações. Queridas, aquilo que nós tivermos que passar, nós passaremos e Deus estará conosco. Êxodo 20:20 diz assim, Moisés disse ao povo, não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor do Senhor esteja em vocês e os livre de pecar. Muitas provações que passamos são para que Deus possa nos forjar, nos livrar, nos ensinar. Não tenha medo das provações, não tenha medo de servir ao Senhor por medo dele te provar. Ele vai te levar até onde a mão forte do Senhor pode te sustentar. Tem pessoas que têm medo de continuar aquilo que começou na direção de Deus. E Deuteronômio 31:8 diz assim, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o abandonará, nunca o deixará. Não tenha medo, querida, não desanime. Se você começou algo na direção de Deus, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de fechar as portas, não tenha medo das críticas, não tenha medo dos apontamentos. Continue, persevere, Deus está contigo. Persevere porque o Senhor estará com você. Existem tantos outros medos. As pessoas têm medo de solidão, mas a Bíblia diz, Isaías 49:15, pode uma mãe se esquecer de um filho que viu nascer, mas o Senhor de você, Ele nunca se esquecerá. Não tenha medo de estar sozinha, porque Deus estará contigo o tempo todo. Deus estará com você na entrada, na saída, é Ele quem te guarda. O grande guarda de Israel é que está com você. O Senhor diz que Ele estará contigo o tempo todo e você nunca estará sozinha. Solidão é um estado de espírito. Às vezes você está no meio de uma multidão, mas se sente sozinha. Às vezes você está sozinha, mas se sente tão bem acompanhada pelo Espírito Santo de Deus e por você mesma. Ame ficar com você mesma e com o Espírito Santo de Deus. Ame estar aí no seu cantinho, na sua casa, ainda que não tenha outra pessoa carnal, mas se o Espírito Santo de Deus estiver com você, não vai te faltar nada, nenhuma companhia, nenhuma palavra. A presença dele te basta. Acredite nisso e vença todos os teus medos. Deus te abençoe.